3 de maio de 2016, com protestos, chama olímpica chega ao Brasil e inicia o revezamento da tocha. Corinthians se prepara para enfrentar um Nacional retrancado no duelo decisivo desta quarta-feira em Itaquera. No São Paulo, Caleri volta, Ganso vai para o banco e Wesley ganha uma chance contra o Toluca no México. Atleticanos planejam resposta em campo a goleiro do Racing e Grêmio espera jogo complicado com o Rosário na Argentina. E ainda as notícias do Santos, os preparativos para o duelo entre Real Madrid e Manchester City e a festa sem fim em Leicester pelo inédito título inglês. Olá, boa noite. Nosso Gazeta Esportiva começa falando da Libertadores, que vai ter rodada decisiva nesse meio de semana. Olha só. Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio são os representantes brasileiros que tentam garantir a classificação para as quartas de final. Nesse momento, o técnico Tite fala no CT Joaquim Grava. Vamos acompanhar. Como é que é uma vala popular de dizer assim, o importante é ganhar, é jogar pelo resultado. Gente de Deus, quem é que não joga pelo resultado? Quem é que não sabe que tem que vencer? Quem é que não sabe na vida que a gente compete na busca de qualificação? Então o técnico busca sempre desempenho. E aí o desempenho ele é no aspecto emocional, que é o pedido que eu fiz para o torcedor, para tu estar num nível de concentração alto. Técnico, porque isso é do talento do atleta. Passe errado, passe certo, bom domínio, não é do técnico, é dele. Organização do técnico, condicionamento físico, Fábio Maceridian. Cada um com a sua... Ô Tite, observando os 2 últimos dias, a preparação final do Corinthians para esse jogo contra o Nacional, 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o treino de ontem na Arena de Itaquera para aprimorar a finalização, para pegar a manha do campo, até o Elias falou sobre isso ontem. E o treino de hoje, a parte que você normalmente faz aquele treino fantasma, você colocou lá 2 linhas de 4, espremidinho e tal. Quer dizer, você está querendo treinar o Corinthians para encontrar o espaço para fazer o gol. Em cima até dessa última resposta que você deu, é o trabalho para conseguir esse resultado amanhã de qualquer maneira. Quando nós, de qualquer maneira, não. Essa é outra, eu sei que é força de expressão. O que a gente, quando acabou o jogo contra o Nacional e nós nos reunimos, eu falei assim, gente, excelência é fazer a melhor preparação possível. Isso é excelência. Você não assegura resultado, mas isso aumenta a tua possibilidade de vencer. Então, todas as situações que elas podem acontecer nos jogos, nós vamos buscar. E vocês nessa atenção. Então, as finalizações, detalhe, estatístico, e tu transformar e passar para eles. Ó, cada 6 finalizações que a gente tem, média na arena, a gente faz um gol. Cada 3 acertando o gol, estatisticamente a gente faz. Então, gente, a qualidade na nossa precisão e rebotes. Por quê? Porque algumas situações elas são finalização de média distância, elas são infiltrações no pivô, elas são bolas de cruzamento, tanto para a área quanto para quem entra de trás. Então, o que se procurou fazer durante essa semana? Justamente dar essa preparação aos atletas, exigindo um nível de concentração alto, precisão alta no caso, ontem ou hoje. Diversificar esses trabalhos. Tite, por favor, o Nacional entrou com pelo menos um pedido de esclarecimento, né, depois do primeiro jogo na Comebol, pela utilização do Iago, né, que foi pego no exame antidoping, ainda falta a contraprova. Pelo que a gente viu, você vai escalá-lo mais uma vez, vai utilizá-lo. Aí eu tenho 2 perguntas. Primeiro, que tipo de garantias você recebeu do jurídico ou da direção para você ter tranquilidade de escalá-lo nos 2 jogos, mesmo depois dessa reclamação formal do Nacional à Comebol? E segundo, se em algum momento você pensou em tirá-lo por esse motivo de bastidor ou por um motivo mesmo da cabeça do atleta depois do resultado, ou se não, se você viu uma reação boa dele para que ele continue como titular. Eu recebi essa informação já, deixa eu ser justo, numa sexta-feira, nós nos reunimos antes do jogo contra o RB Brasil, eu acho. E aí já foi colocado, ó, aconteceu essa situação, a gente vai conduzir. Não, foi contra o Audax. Contra o Audax, que logo em seguida, até na minha opinião, eu digo, ó, falar toda a verdade dos fatos e tá aí. Ele disse, ó, aconteceu isso, pode
escalar de forma tranquila. O que aconteceu foi isso, vai ser em termos jurídicos isso, em termos legais isso, em termos médicos aquilo, e está liberado para poder atuar. Afora a reação e a tranquilidade do próprio atleta também, isso é do feeling, é da percepção de ter a condição de trabalhar, até porque vocês vão ter a condição de acompanhar, esclarecer melhor. É uma substância que ela primeiro foi liberada, depois não, aí, mas enfim, eu não tenho condições de... Mas foi liberado. Muito bem, Tite falando ao vivo aqui na sala de entrevistas coletivas do Corinthians. Daqui a pouquinho voltamos ao longo do Gazeta Esportiva para trazer mais informações do Timão. Anitta. O jogar sem pensar, rotação do lado direito... Vini, boa noite. Boa noite, Anitta. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Muita expectativa, né, para esse jogo do Corinthians com o Nacional do Uruguai, Itaquera. Jogo que promete ser muito difícil para o Corinthians. O Nacional costuma jogar bem fora de casa, tanto que não perdeu um jogo sequer fora de casa nesta Libertadores da América. Ganhou do Palmeiras, inclusive, empatou com o Rosário Central, empatou com o River Plate do Uruguai, mas aí é um clássico local, tudo bem. Enfim, então não vai ser fácil, não. Claro que o Corinthians é o favorito por jogar em casa, por ter o apoio da torcida. Essa história de que o Corinthians perdeu os últimos jogos eliminatórios em Itaquera não muda o favoritismo do Corinthians. A gente sabe da força desse time jogando em Itaquera, o aproveitamento que tem em Itaquera e o cuidado, né, Chico, é de não tomar um gol. Porque se tomar um gol, aí o Corinthians tem que fazer 2 e aí se complica. Vencer o jogo é importante para o Corinthians, mas 1-0 basta, né? A questão é tomar gol, que aí complica a missão do time. Bom, Celso, eu vou contar uma coisa para você. Eu acho que o Corinthians amanhã tem uma prova de fogo pela frente, né? Uma prova importante para esse elenco aí que está sendo remontado, né? Porque vai ser o primeiro grande desafio do Corinthians, desse Corinthians do Tite remontado, porque enquanto foi Campeonato Paulista, todo mundo sabia que era a fase classificatória. Então aí você podia perder, você podia ganhar, não tinha problema, podia errar à vontade. Agora no mata-mata, quanto menos você errar, mais chance de prosseguir na competição você tem. Não é quanto você vai acertar, é quanto você menos vai errar menos, né? Quanto menos você errar, mais você passa. Então o Corinthians amanhã tem o grande desafio. Vai ter que quebrar um tabu. O Corinthians ganhou uma vez só do Nacional em 10 jogos, vai ter que quebrar esse tabu, vai ter que ganhar do Internacional amanhã, qualquer vitória classifica o Corinthians, e tem que mostrar que o time está maduro. Eu acredito que não vai haver problema, o Corinthians vai jogar com paciência, vai jogar com inteligência, né? Porque o Nacional vem para jogar na retranca e surpreender no contra-ataque, vai tentar jogar por uma bola, ou por duas, como fez com o Palmeiras, não muda nada o esquema deles. Né? A não ser que, você sabe, futebol é futebol, né? O cara chuta do meio da rua, a bola entra no ângulo, fazer o quê? Agora, se não acontecer nenhum acidente desse, como aconteceu contra o Audax, que deram 2 chutes no gol e fizeram 2 gols, o Corinthians com certeza, né, deve ter uma boa atuação. Eu confio nesse time, acho que esse time está amadurecendo e a volta do Giovanni Augusto é importante, né? Depois de um período de contusão. Por que o Giovanni Augusto é importante? Porque ele marca bem, ele marca ali pelo setor direito, setor, né, que ele gosta mais de jogar, e ele faz uma ala boa com o Fagner. O Fagner, quando encosta o Danilo, ainda melhor ainda. Agora encosta o Elias, melhor ainda. Quer dizer, a ala direita do Corinthians hoje é mais forte que a esquerda. Está mais entrosada, né? Elias, Fagner e Giovanni Augusto. Entrosaram rápido esses três, melhor dizendo. Então, eu acho que o Corinthians tem, sim, grande chance de passar pelo Nacional e vamos ver o que vai acontecer. Ou o time amadurece na marra, na porrada, né? Ou cai fora. É um dos dois. Não tem amanhã, não tem choro, nem vela, nem fita amarela, dona Anitta. Gostei disso. Opa, eu vou de enquete, é isso? Posso ir? Então vamos lá. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Você acha que todos os brasileiros avançam na Libertadores da América? Sim ou não? Acesse o site, vote o resultado. Eu dou no fim do programa de hoje, daqui a pouquinho. E aí? Não, porque a missão do Grêmio ela é muito árdua. São Paulo, para mim, avança depois dos 4-0 aqui. Corinthians avança contra o Nacional. O Atlético passa também contra o Racing.
Agora o Grêmio perdeu em casa, vai ter que ganhar em Rosário, contra o bom time do Rosário. Para mim o Grêmio fica pelo caminho. Forte minha boca, né? Eu não quero ser chato, mas eu acho que passam, viu? Passa os 4 brasileiros, sim. E a próxima fase jogam São Paulo e Atlético. E o Grêmio, se bobear, faz a semifinal com um desses dois. E aí sim, pode ter uma final brasileira se o Corinthians ganhar e chegar até a final. Então aí seria uma coisa danada. Eu acho que passa, sim. Eu não vejo muita diferença do futebol brasileiro para os outros times. Eu acho que o futebol brasileiro está muito bem, obrigado, ainda é bastante criativo e tem capacidade técnica, sim senhor. Né? O Atlético Mineiro empatou de bobeira lá, podia ter vencido. O Grêmio perdeu de bobeira aqui, num lance de sorte dos caras, depois o time ficou nervoso. Isso que paga pela juventude, né? O Grêmio paga, é um time ainda muito jovem, mas vai ganhar lá. Vão passar os 4 brasileiros e essa final dessa Copa aqui vai ser final brasileira na Libertadores. Aí eu quero ver o cara falar, não, porque os alemães, 7-1, tá bom, vamos ver o 7-1. Confira agora os confrontos dessa semana, então, na Libertadores. 2 partidas acontecem nesta noite. O Atlético Nacional recebe o Huracán às 9h45 em Medellín, na Colômbia. Às 11h45, na Cidade do México, jogam Pumas e Deportivo Táchira, da Venezuela. Amanhã serão realizados 4 jogos. Às 7h15, os mexicanos do Toluca enfrentam o São Paulo. No mesmo horário, no Monumental de Núñez, o River Plate encara o Independiente del Valle, do Equador. Corinthians e Nacional do Uruguai jogam às 9h45 na Arena, em Itaquera. E também às 9h45, o Atlético Mineiro recebe o Racing na Arena Independência. Na quinta-feira, temos Rosário Central e Grêmio, às 7h15 em Rosário. E às 9h45, na Bombonera, o Boca Juniors enfrenta o Cerro Porteño do Paraguai. Futebol internacional. O jogo que fechou a rodada do campeonato inglês aconteceu em Londres, mas nenhuma cidade acompanhou o clássico entre Chelsea e Tottenham com tanta tensão e emoção como a pequena Leicester, a pouco mais de 150 quilômetros da capital. A festa dos mais novos campeões ingleses começou no apito final e invadiu a madrugada. Essa é a primeira vez que a equipe comandada por Claudio Ranieri levanta a taça do campeonato inglês. Para se ter uma ideia do tamanho da façanha, o time escapou do rebaixamento na última temporada já no finzinho da competição. O feito rendeu muita comemoração entre os 330 mil habitantes da pequena cidade de Leicester, localizada a 160 quilômetros da capital Londres. Os atletas campeões da Premier League assistiram o jogo do título na casa do artilheiro Jamie Vardy e soltaram o grito com a confirmação da conquista. UEFA Champions League, o primeiro finalista está definido. Na Allianz Arena, em Munique, o Bayern recebeu o Atlético de Madrid, que venceu o primeiro jogo por 1-0. E na Alemanha, o Bayern ganhou, mas não levou não. Em um jogo emocionante, com direito a um pênalti perdido para cada lado e uma arbitragem bastante confusa, o Bayern de Munique venceu por 2-1 e graças ao gol marcado fora de casa, o Atlético está mais uma vez na final. Amanhã é a vez de Real Madrid e Manchester City definirem na Espanha quem será o outro finalista da Champions. O empate de 0-0 contra o Manchester City na primeira partida das semifinais da Champions não foi de todo ruim para o Real Madrid. O time merengue tem agora a chance de, com uma vitória simples amanhã no Santiago Bernabéu, seguir rumo à final. Mesmo assim, o goleiro da equipe espanhola, Keylor Navas, acredita que subestimar os Citizens é um erro. Temos que ir para campo com a mentalidade vencedora, conscientes de que não será um jogo fácil. Em alguns momentos teremos que atacar, mas em outros vamos ter que defender. E fazer isso da melhor maneira possível. O principal é termos calma e cabeça fria. O jogo dura 90 minutos e temos que saber como jogar. Diante de tanta precaução por parte dos jogadores, a torcida do Real Madrid pode comemorar o retorno de Cristiano Ronaldo ao time. No entanto, outros 2 importantes atletas seguem de fora. Cristiano
Está bem, está 100%. Por isso Cristiano está bem, 100% pronto e vai para o jogo amanhã. Já o Benzema e o Casemiro são situações diferentes. Fizemos alguns testes e não queremos correr riscos. Tinha todavía ponto e não queremos arriesgar. Quem também conta com um importante retorno é o Manchester City. Trata-se do marfinense Yaya Touré, ausente no primeiro duelo por causa de uma lesão muscular. O zagueiro Kompany, o meia De Bruyne e o atacante Agüero, poupados contra o Southampton pelo campeonato inglês, também devem voltar ao time. A única ausência confirmada é o meia Davi Silva, ainda contundido. Expectativa de um grande jogo, o Real Madrid obviamente favorito por jogar em casa pela tradição, pela camisa, por tudo mais. A volta do Yaya Touré reforça o Manchester City, um jogador que tem capacidade de desequilibrar, pode fazer a diferença, mas o Cristiano Ronaldo também está de volta e é o grande nome do Real. Sobre o jogo de hoje, foi mais uma surpresa do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid chega com todos os méritos na final da Liga dos Campeões da Europa, por mais que reclamem do estilo do Simeone, do futebol feio, pragmático, blá, blá, blá. Mas a verdade é que o Atlético de Madrid eliminou Barcelona, favoritíssimo, dono do futebol arte, e eliminou depois o Bayern, também favoritíssimo e dono do futebol arte. Eliminou as duas melhores equipes do mundo, indiscutivelmente. E aí, você vai reclamar o quê do Atlético de Madrid? Por isso você tem mais é que torcer para que seja campeão. Por isso que eu acho que boa parte da imprensa esportiva tem que começar a rever conceito. Porque o Barcelona caiu fora e o Bayern de Munique caíram fora, os dois. Então, alguma coisa aconteceu. Esse jogo bonito, tocado, sem volante, talvez não seja o jogo ideal para uma competição, para quem quer ganhar um campeonato. Porque você vê, o que o Simeone faz? O Simeone faz aquilo que ele, quando era jogador, cansou de fazer. Na Argentina, jogando nos times da Argentina. 2 linhas de 4 e 2 na frente. É assim, é o velho 4-4-2, retranqueiro, fechado e ganha o jogo por uma bola. Hoje, por exemplo, o gol que nós vimos do Atlético de Madrid estava em completo impedimento. Tinha um corpo na frente. Griezmann. É. Não sei se completo. Estava impedido. Foi igualzinho o gol do Dudu contra o Corinthians. Estava impedido. Esse dá para ver mais ainda. Porque as câmeras lá são melhores, né? Pegam uma imagem mais legalzinha. Então deu para ver que estava impedido. E não deu. Depois o juiz marcou um pênalti para o Atlético, que 1 metro fora da área. Ainda bem que o goleiro do Bayern pegou, porque seria uma vergonha nacional. Quer dizer, o que fizeram de tudo para esse Atlético chegar na final. Também tem essa, né? Os alemães também foram barrados meio que no apito. Então, eu estou achando que está na hora de rever conceito, sabe? Esse negócio de, não, porque os alemães são bons, porque o Barcelona joga o melhor futebol, pode até jogar, mas não ganham nada. Não estão ganhando absolutamente nada. Absolutamente nada. Imagina, o Bayern para ser campeão alemão. Sim, obrigado. Campeão alemão, campeão alemão, tudo bem. O Corinthians foi campeão brasileiro ano passado. E daí? Trocou o time inteiro, hoje é outra coisa. Eu acho que o futebol, ele é muito dinâmico, ele é muito cíclico, sabe? Esse negócio de ficar endeusando os caras só porque ganharam da gente 7-1, eternamente, precisa parar com isso. Porque eles ganharam uma vez só de 7-1. E o Brasil só deu pau neles a vida inteira. Agora que nós estamos meio por baixo. Mas uma hora se levanta. Jogos Olímpicos, a chama olímpica está entre nós. Hoje o principal símbolo olímpico desembarcou na capital federal para o início do revezamento da tocha. A chama olímpica já está em território brasileiro. A lanterna contendo a representação do espírito olímpico chegou esta manhã ao aeroporto de Brasília, de onde foi conduzida pelo mandatário do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, para o Palácio do Planalto e recepcionada pela presidente Dilma Rousseff. Em cerimônia que contou com a presença de diversos atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros, as autoridades falaram sobre as expectativas para o evento. Estamos prontos. A chama olímpica chegou. Eu hoje conclamo todos os brasileiros para festejar o esporte, a juventude e a competência. Sabemos as dificuldades políticas que existem em nosso país hoje. Conhecemos a instabilidade política. O Brasil
será capaz de, mesmo convivendo com um período difícil, muito difícil, verdadeiramente crítico da nossa história e da história da democracia do nosso país, saberá conviver, porque criamos todas as condições para isso. Foi então a vez de dar início ao revezamento da tocha olímpica. Coube à presidente Dilma Rousseff a missão de acender a tocha e passá-la para a jogadora de vôlei Fabiana, bicampeã olímpica, que deu início a uma jornada que passará por 327 cidades do país até chegar ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no próximo dia 5 de agosto. Cerca de 12 mil pessoas vão conduzir a chama olímpica através das 5 regiões do Brasil. E a tendência é que em vários trechos do percurso, manifestantes contra e a favor do governo acompanhem a tocha, como aconteceu neste primeiro dia. Tranquilidade mesmo, só na Catedral de Brasília, quando a jogadora de vôlei Paula Pequeno passou a chama para o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima. Meus amigos, o que deve ter de nego que torceu para que essa tocha caísse na hora que levantaram ela acesa, né? Ali espirrasse um foguinho no Nussmann, né? Por quem estava mais perto, saísse, né? Um churrasquinho lá, de repente, olha, parece a churrasqueira lá de casa, aí, ó. Os caras, tem que acender longe, porque se bobear explode, né? Aí já passaram logo para a Fabiana, porque, lógico, a Fabiana é atleta, né? Quem devia ter acendido essa tocha era ela, né? Evidente, que jogou pelo Brasil, deu sangue pelo Brasil, ganhou medalha pelo Brasil. Não político e nem dirigente, tinha que ser ela. Aí, daí para frente, passando de atleta para atleta, aí está errado quem protestou. Não tem nada que protestar. Daí para frente é o Brasil. A Olimpíada é no Brasil, o Brasil é o nosso país. Se você está feliz ou não está feliz com o governo, são outros 500, mas a Olimpíada é aqui. Então, sabe, já tem impeachment em processo, não tem nada que ficar cercando o atleta para ficar protestando. Que culpa tem o atleta do Brasil tá, essa zona que tá, essa bagunça que tá? Pelo contrário, é um cara que, geralmente, é a Fabiana, sempre foi... trabalhou demais a vida inteira dela, se contundiu, pagou tratamento sozinha. Vão vaiar a menina, mas o que a menina tem com isso, cara? Agora ela passa para o outro, você vê que é um cara já de idade, sabe? Você tem que honrar o Brasil, você tem que honrar. O país não tem nada a ver com a situação política. Se nós temos péssimos políticos, votem direito na próxima eleição, entendeu? Põe os caras na cadeia. Agora, a tocha olímpica carregada por atletas tem que ser aplaudida, gente. Tem que ter patriotismo, tem que torcer para o Brasil. Ou tem patriotismo, ou muda. Vai morar na Síria, vai morar no Reino de Esparta. Agora, respeita o atleta. A tocha olímpica e o atleta tem que ser respeitado. Basquete, apesar da forte crise que atingiu a seleção feminina em um período importantíssimo da preparação para os Jogos do Rio de Janeiro, o técnico Barbosa acredita que dá sim para fazer bonito na Olimpíada. O repórter Alexandre Silvestre conversou com o treinador. Na virada do ano, houve conflito de interesses entre CBB e clubes, ameaça de boicote de algumas atletas, troca de treinadores. Às vésperas da Olimpíada do Rio de Janeiro, a crise do basquetebol feminino do Brasil parece ter dado uma amenizada, pelo menos na opinião do professor Barbosa, o atual comandante do time. Primeiramente, houve um movimento dos clubes, né? Muito mais visando uma situação de mudanças, né? Em que buscavam darem, vamos dizer assim, uma situação de controle das ações de uma confederação, no aspecto de eles escolherem o técnico, eles escolherem um coordenador da modalidade. Obviamente a CBB não concordou, né? O Zanon, por problema, coincidentemente, houve algum problema de saúde com ele pediu demissão, então resolveu o primeiro problema deles, que era de técnico. Aí também foi resolvido o segundo problema, que era na parte de coordenação, que a confederação indicou a Adriana Santos. E então a CBB atendeu, né, vamos dizer assim, as reivindicações desse grupo de clubes que
criaram um chamado colegiado. Só que aí eles não concordaram também, nem com o técnico indicado pela confederação, que fui eu, né? E nem com a coordenadora. Então, claro que aí eles tomaram uma atitude radical, que eu achei radical, de boicotar, quer dizer, de não permitirem que suas jogadoras viessem para o evento teste. E essa história toda impacta ainda no seu trabalho à frente da seleção? Não vai impactar porque, veja bem, é claro que se nós tivéssemos todas as jogadoras lá, eu já teria tido uma primeira avaliação delas todas, né? Então as que não foram, não serão prejudicadas nunca, para dizer que eu as chamei, as que eu achei que teria nesse momento condição de estarem aqui. Em que nível você consegue imaginar esse time para a disputa da Olimpíada do Rio de Janeiro, sonhando com o quê? Olha, eu acho assim, se você não entra sonhando, não entra objetivando uma medalha, você já é um perdedor. E eu não sou um perdedor. Posso ter perdido muito na vida, mas não tenho o espírito de perdedor, né? E eu não posso passar isso também para as jogadoras. Eu acho que elas têm que acreditar, né, que elas podem conseguir uma medalha. Difícil, claro, você sair de uma Olimpíada em Londres, você foi 11º ou 10º, e em 4 anos você transformar isso em bronze ou em prata ou em ouro, né? É uma coisa meia... No mínimo vão achar que eu estou louco, né? Mas, então eu acredito sim, que é um tempo razoável de trabalho, posso dizer que é um tempo ótimo, mas é um tempo razoável de trabalho, e que nós vamos sim, com essa disposição que elas têm, com uma comissão técnica competente, muito alinhada, e eu acredito que nós possamos, se não chegar na medalha, mas chegar próximo dela. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. O nosso endereço no Twitter é twitter.com/Gazeta Esportiva. Lá no Facebook, Gazeta Esportiva. E para rever os nossos programas, acesse o site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Voltamos a falar de Copa Libertadores da América. O Grêmio viajou agora à tarde para Rosário, na Argentina, onde amanhã tem parada duríssima diante do Rosário Central. Jogo difícil tem também o Atlético Mineiro, que no primeiro confronto com o Racing ficou no 0-0. Depois do jogo, veio à tona uma cutucada do goleiro Sarra ao time brasileiro, que promete dar resposta dentro das 4 linhas. Mas, para sair com a classificação, é importante não vacilar, como aconteceu no último domingo contra o América Mineiro. No jogo desse último final de semana, que precisou dar uma chacoalhada no vestiário com relação à postura do time. Você acha difícil, num jogo decisivo como esse, contra o Racing, entrar um pouco disperso, como aconteceu na primeira etapa? Você acha que é uma outra competição? Você acha que a Libertadores acaba elevando o grau de concentração do time? Acho que, independente da competição, a gente entra para ganhar. Se a gente entra para ganhar, a gente tem que fazer um bom jogo. Independente do adversário, é claro. E com certeza a gente assume que a gente não fez um bom jogo ontem, mas a gente tem que ter a consciência e a inteligência de que quarta-feira é outro jogo, é uma nova oportunidade, apesar de ser um novo desafio, para a gente poder reverter esse quadro, que é um quadro desconfortável para a gente também. Então, independente da competição, a gente precisa entrar com foco em qualquer jogo que seja, amistoso, ou Libertadores, Campeonato Mineiro, mas a gente tem que saber que a gente precisa começar bem e ir carregando isso até o final do jogo, porque, como eu falei agora há pouco, com a força da torcida, a gente jogando bem, a gente chama ela para perto da gente. Então isso já ajuda muito mais dentro do jogo. O que você achou da provocação do goleiro do Racing? E como é que você encara isso? O Atlético vai dar o troco dentro de campo? O Atlético vai dar o troco. Eu ouvi quando ele falou. Inclusive vi uma matéria sobre isso. A gente tem que entrar em campo com aquela fúria, né, de querer vencer o jogo. Argentino sempre fala demais, mas nós temos certeza que se a gente entrar focado e entrar com aquela vontade de querer revertir uma situação do que eles falaram, então acho que a gente vai conseguir uma vitória importantíssima. Até agora ele só fomentou mais, né, na marcação dos caras, no que a gente viu no jogo de quarta-feira passada.
E isso é que a gente tem que assimilar e botar dentro do campo. A gente sabe que os times argentinos são muito catimbeiros, mas a partir do momento que se a gente conseguir surpreender eles e a gente vai ganhando, a gente vai ter que botar nossa malandragem em campo também. Voltamos a falar com o repórter Fernando Gavini, que segue no CT Joaquim Grava, acompanhando a preparação do Corinthians para o confronto de amanhã contra o Nacional do Uruguai na Arena em Itaquera. Boa noite de novo, Gavini. Boa noite, Anitta. O Corinthians uma preparação diferente até para espantar o fantasma das eliminações, né? No último ano foram 4 eliminações dentro da Arena Corinthians, no Campeonato Paulista do ano passado, nos pênaltis para o Palmeiras. Aí veio a Libertadores contra o Guarani do Paraguai nas oitavas de final. Nas oitavas de final também da Copa do Brasil contra o Santos no ano passado. E agora, na semana passada, a eliminação para o Audax nos pênaltis também no Campeonato Paulista. Para isso não voltar a acontecer, basta uma vitória corintiana contra o Nacional do Uruguai na noite desta quarta-feira para o time seguir adiante na Copa Libertadores da América, classificar-se para as quartas de final. Detalhe é que o Corinthians trabalhou de uma maneira diferente nesses últimos dias, visando essa partida. Primeiro, ontem o técnico Tite levou o time todo para a Arena Corinthians para trabalhar principalmente finalizações. Segundo ele, fez esse trabalho porque o gramado da Arena Corinthians é diferente do gramado que tem aqui no CT Joaquim Grava, e aí para os jogadores se habituarem a finalizar com a velocidade da bola, com o gramado molhado, enfim, uma preocupação para melhorar a qualidade da finalização dos corintianos para a partida desta quarta-feira. Agora, no treino de hoje, véspera da partida, normalmente é um treino mais curto e o treino acabou sendo bastante longo. A atividade durou quase 2 horas e tem aquele momento que o Tite normalmente faz fechado, né? Que ele treina posicionamento, aquilo que a gente chama de treino fantasma só com os titulares. Ele fez de uma maneira diferente, colocou os reservas jogando defensivamente com 2 linhas de 4, que eu acredito que seja o que o Tite espera que o Nacional vá fazer na partida de amanhã. Então, ele treinou a movimentação dos jogadores da equipe titular para encontrar locais para fazer infiltração, para trabalhar a bola de um lado para o outro até encontrar a oportunidade de infiltrar e chegar ao gol adversário. Portanto, Corinthians treinando especificamente aí movimentos ofensivos para tentar vencer o Nacional. A grande novidade do time para a partida desta quarta-feira será a volta do Giovanni Augusto, depois de 2 semanas afastado. A previsão dele, por causa de uma lesão no tornozelo, era de 1 mês afastado dos gramados. Ele se recuperou rapidamente, está à disposição do técnico Tite, mas aqui mesmo, na entrevista coletiva, o Tite disse que o Giovanni Augusto ainda não tem 100% de suas condições, que ele vai conseguir jogar em 100% durante 45, 50, 60 minutos, dependendo da partida, e aí ele vai ter 2 opções para trocar, para colocar no lugar do Giovanni Augusto, o Danilo e o Marquinhos Gabriel. Aí vai depender de como estiver a partida. Se ele precisar de um jogador para cadenciar mais a bola, vai o Danilo. Se ele precisar de um jogador de mais movimentação, vai o Marquinhos Gabriel. Portanto, o Corinthians com toda a força, com força total, para enfrentar o Nacional e tentar buscar essa classificação para as quartas de final da Libertadores. Só para lembrar, foi treinado pênalti também, né? Treinou ontem, treinou hoje aqui um pouquinho. Corinthians não quer passar pelo mesmo sufoco que passou pelo Audax. Anitta. Valeu, Gavini. Boa noite. Pênalti é sempre bom, né, Chico? Agora é o seguinte, você sabe que muita gente está falando em pênalti, e nós mesmo tivemos uma matéria no Mesa Redonda falando sobre o assunto. Mas pênalti se bate de 3 formas, Celso, não tem jeito. Você tem que mirar naquela redinha do lado e chutar forte e firme ali, que não tem goleiro que pegue. Não tem goleiro que pegue. Ou você bate no canto alto, né? Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Ou você faz como eu fazia quando batia pênalti na várzea. Eu era goleiro, não tinha habilidade nenhuma, e eu dava um bico no meio do gol. E não há Cristo que pegue também. Se você acerta no meio do gol, não tem como, porque o goleiro escolhe um canto. O goleiro brasileiro, o goleiro uruguaio, então, que é um baita do Zé Mané, né? Esse escolhe mesmo. Esse escolhe, esse pula, esse arrisca. Então chuta no meio do gol, sabe? Que é difícil você pegar. Hoje nós tivemos 2 pênaltis batidos, 2 pegos pelos respectivos goleiros do Atlético de Madrid e também do Bayern de Leverkusen. O Bayern de Munique. Tudo bem, mas foi telegrafado que ia chutar no canto, né? Os 2 chutaram no mesmo canto. Quer dizer, no mesmo gol, no mesmo canto e no mesmo gol. Aí o goleiro adivinhou. Se dá no meio, rasteirinho, no meio bem colocadinha, com força, não há quem pegue. E se bater a meia altura, melhor ainda.
Agora, os caras são teimosos, querem fazer gol de placa. Então, para bater no ângulo, tem que ter segurança. Então, por exemplo, o Jadson, nunca me esqueço, 8 pênaltis, o Corinthians bateu no Campeonato Brasileiro, 8 gols do Jadson. Não perdeu um pênalti o Jadson. Um pênalti não perdeu. Acho que na temporada do Brasileirão. No Paulista, acho que perdeu um. Mas ele não perdia, porque ele batia no canto alto e fim. E fim, acabou, né? Agora, todo mundo perde pênalti, é normal, você vê que até os europeus, os consagrados europeus estão perdendo, Messi perde, então quem diria amanhã uma disputa de pênalti. Mas eu acho que o Tite fez bem, chutar no meio do gol, e vai por mim que esse goleiro do Uruguai é um Zé Mané. Eu nem sei se ele é uruguaio, mas é verdade. Não conheço e também não quero nem saber o que nacionalidade ele é. Para mim é Zé Mané. Então tem que dar no meio do gol, no meio da cara dele, duvido que ele pegue. Bom, Chico, pênalti, o Corinthians precisa treinar e precisa treinar muito. De 9 na temporada, perdeu 6. Quer dizer, é feia a situação. Se tivesse o Jadson aí, tinha feito todo. Se for para uma final por pênaltis, o efeito emocional vai pesar. Até pelos erros, falta confiança, não adianta. Pode jogar muito, mas na hora do pênalti vai tremer porque tem errado. E aí fica com medo de errar de novo e pode complicar. Mas o Corinthians tem tudo para conseguir o resultado. Mas tem que superar o medo, né, Sérgio? Mas é bom. Não são jogadores mas ruins, assim. Se não precisar, melhor. Porque pode treinar, acerta 5, 10 no treinamento, chega na hora de bater, a pedra começa a tremer. E outra coisa, é bom lembrar que se der empate com gols, o Corinthians está fora. Então é vencer ou vencer. Só o 0-0 que leva para os pênaltis. Ganso na reserva e os retornos do atacante Caleri e do goleiro Denis na equipe titular. Essas devem ser as novidades do São Paulo para o jogo de amanhã contra o Toluca no México. O São Paulo treinou hoje em Acapulco e viaja amanhã cedo para Toluca, onde enfrenta o time que recebe o nome da cidade na segunda partida das oitavas de final da Copa Libertadores. A intenção é a de amenizar os efeitos da altitude de 2.600 metros do estádio Nemésio Dias, local da partida. Kelvin destacou as diferenças do primeiro jogo, quando o São Paulo goleou os mexicanos, e do embate de amanhã. É um jogo de mais calma, né? Não aquela loucura de querer ir para cima, até porque também fizemos um bom resultado dentro de casa, fizemos o nosso papel. E aqui a altitude pesa um pouco também, né? Esse duelo traz novidades, como a volta do atacante argentino Caleri, artilheiro da competição. Um grande jogador, né? Que faz falta. No último jogo tivemos ali o Centurion, que fez a função dele muito bem. Mas é um estilo diferente do Caleri, né? Um jogador que segura mais a bola ali na frente, também um grande finalizador. Então a volta dele vai ser muito importante para a equipe. Além disso, Edgardo Balsa vai repetir o que fez quando o tricolor encarou o Trujilhanos em La Paz e deve começar com o Ganso no banco, dando lugar para Wesley. Acho que muda um pouquinho, né, o estilo de jogo nosso, né? Amanhã vai ser mais um jogo inteligente. Acho que o treinador está colocando ele ali para um motivo de marcação a mais ali no meio. Então, um jogador que tem todo o nosso apoio, acho que não só ele, como todos os que vêm entrando, né? E o São Paulo é um grupo, então com certeza amanhã ele vai fazer um grande jogo. O São Paulo pode até perder a partida por 3 gols de diferença, que está garantido nas quartas de final, onde deve enfrentar o vencedor de Racing e Atlético Mineiro. Até compreendi a ausência do Ganso lá em La Paz, mas Toluca, 2.400 metros, sabe? 2.600. Tá, tudo bem, 200 metros a mais. 2.650. Faz diferença, okay. Celso, você não tá lá. Nem tanto. Daí você prescindir de um jogador como o Ganso na fase que tá. Se não estivesse jogando nada, tudo bem. Agora com o Ganso lá, de repente, uma bola enfiada, você faz um gol e tem que obrigar o Toluca a fazer 6. Não sei não, viu? É difícil, mas... Eu acho que a tática dele está muito clara para mim. O Balsa é um... Não quer tomar gol. Não quer tomar gol. Ele fez 4 aqui, e se ele não tomar nenhum lá, ele está classificado. Então, não, pode tomar 3. Pode tomar até 3, mas se ele não tomar nenhum, está classificado também. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 2 linhas de 4, aquilo que o Simeone fez hoje. Só que ele não vai fazer o São Paulo correr como o Atlético de Madrid correu hoje.
Pelo contrário, São Paulo não precisa. Pode ficar marcando do meio campo atrás, né, ou dar um pouco mais do grande círculo para trás, até a pequena área, naquela faixa, e tirando todas as bolas, rebatendo numa sobra, né, alguém lá na frente que tem um pouco mais de fôlego, pode ser o Kelvin, né, ou pode ser o Caleri, pegar a bola e jogar. Eu, se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Se deu certo isso num lugar que é 3.500 metros, por que não vai dar certo num lugar que tem 2.600? Eu acho que ele está certíssimo. E a classificação do São Paulo, se acontecer, que eu acho que vai acontecer com facilidade, não só de São Paulo, mas de todos os brasileiros, se deve principalmente ao seu Bausa. Porque o Bausa armou o time como o São Paulo pode ser armado hoje. Só pode ser assim. E não precisa do Ganso. Para empatar com esses caras lá de 0-0, tomar de 1-0, 2-0, não precisa do Ganso. Pô o Ganso, tá certo. Deixa o Ganso para as quartas de final, põe ele no finalzinho para substituir o Caleri, sabe? Faz o que ele fez. E quase deu certo. Deixa ele em Acapulco, para ele curtir. Aliás, eles viajam hoje à noite, tá? Lá para Toluca, não verdade. Amanhã cedo. Deixa ele lá na praia, né? Tem umas praias boas, né, Acapulco. Quem vai muito para lá é o Celso. Andar de jet ski. Nossa, o Celso e o Márcio Bernardes. Estou desmemoriado, não lembrava disso, não. Hora da gente falar do Santos. O repórter Adriano Dolfi foi conferir mais um treino da equipe que tem problemas e só deve ser definida momentos antes de entrar em campo para o segundo jogo da decisão do Paulista. Aqui no Santos, o principal assunto não poderia ser outro. A recuperação do meia Lucas Lima, que teve uma lesão no tornozelo direito e, por enquanto, segue no departamento médico. Tem que torcer aí pro Lucas aí fazer um belo tratamento ali, tem que saber exatamente o que aconteceu para que ele possa se recuperar e nos ajudar aí nessa final. David Braz teve uma contusão no tornozelo, mas durante a partida contra o Palmeiras na semifinal do Paulista. Continuou no jogo e até bateu o pênalti, mas passou a semana antes do duelo contra o Audax em tratamento no departamento médico. A minha sorte, eu não tive nenhuma lesão assim como, né, rompeu o ligamento, alguma coisa assim, só teve um tosse no tornozelo e ficou bastante inchado porque eu sobrecarreguei, né, fiquei na partida até o final, aquele jogo contra o Palmeiras. Então, aí por isso que eu fiquei aí uns 3 dias sem estar no campo de treinamento, mas graças a Deus eu consegui recuperar. Já Ronaldo Mendes é o substituto direto do camisa 20, caso não ocorra tempo para a recuperação. E ele está com moral. Marcou 3 vezes nos últimos 4 jogos. Minha vida mudou desde que eu cheguei no Santos. Desde que eu comecei a jogar, comecei a fazer gol. Muita familiares, conhecidos, amigos, parabenizando muito por esse momento. A gente fica feliz porque a amizade eu acho que é uma coisa muito importante, a família também fica muito feliz. Eu acho que desde que eu cheguei no Santos a minha vida mudou 100% do que era antes. Tanto Ronaldo Mendes quanto David Braz falaram sobre o jogo deste domingo na Vila Belmiro, com o Santos provavelmente fugindo das características apresentadas no duelo em Osasco. Só o Dorival que vai dizer isso daí melhor, porque foi uma estratégia que a gente teve, que ele pediu para a gente usar nessa partida, né? Ele analisou aí os jogos que eles fizeram contra as equipes grandes como o Palmeiras, Corinthians e São Paulo, que jogaram lá. Os times adversários marcaram pressão e tiveram dificuldade para poder ganhar do Audax, né? 2 desses perderam, né? Tem mais 90 minutos aí de um bom futebol, como foi nesse primeiro jogo. Então espero que a gente possa conseguir o objetivo, que é a vitória e o título. Vamos ver qual é que vai ser a determinação do Dorival essa semana. Mas eu acho que jogando dentro de casa, até pela pressão da torcida, eu acho que a postura vai ter... a torcida vai colocar um pouco mais de pressão, mas eu acho que tem que ser muito bem organizado para não abrir espaço para a equipe deles jogar. 11 dias. Esse é o tempo que falta para o Palmeiras voltar a atuar em uma partida oficial. Enquanto o dia 14 de maio não chega, o negócio no Verdão é trabalhar. Veja aí na reportagem do Osmar Garrafa. Boa noite, Anitta. Falamos aqui da Academia de Futebol do Palmeiras, o elenco do Verdão, trabalhando durante toda esta semana em 2 períodos e depois da atividade da tarde, o atacante Alexandro atendeu os jornalistas. Aliás, o Alexandro que tem ganho oportunidades seguidas do técnico Cuca, algo que não vinha acontecendo com o Marcelo Oliveira. Em entrevista coletiva, o Alexandro procurou explicar o porquê o Palmeiras ficou fora de brigar por títulos nesse primeiro semestre. Nós não estávamos maduros para essa competição, principalmente a da Libertadores. Depois acabamos
na sequência acabamos pecando aí na saída do Paulista. Mas a Libertadores, eu acho que faltou um pouco de maturidade dentro da competição. Se nós formos pegar aí clubes que jogam a Libertadores, são clubes que vêm jogando a Libertadores em 5, 6, 7, 8 anos juntos. A gente sempre lembra alguns clubes aí, vai jogar contra o Emelec, muita gente fala Emelec, mas o Emelec joga há 6, 10 anos seguidos uma Libertadores. Vai jogar contra o Monterrey, vai jogar contra o Toluca, vai jogar contra o The Strong. The Strong, acho que tem uns 10 anos que joga a Libertadores seguido. Então são sempre jogos difíceis e com equipes acostumadas a jogar a Libertadores. E esse ano nós tivemos, além de uma montagem de elenco recente, muitos jogadores que não jogaram essa competição, um grupo que não jogou essa competição, um clube que há muito tempo não jogava essa competição, e isso tudo nos traz acaba dificultando o andamento dentro da competição. Como o Palmeiras está fora da briga do Campeonato Paulista e também da Copa Libertadores da América, o Verdão trabalha pensando na estreia do Campeonato Brasileiro no próximo dia 14 contra o Atlético Paranaense aqui em São Paulo. E o Alexandro nos fala o que de proveito pode ser tirado neste longo tempo de treinamento. O que a gente tem de lado positivo é poder treinar e poder trabalhar um pouco mais em conjunto, com uma nova comissão, com novo método de trabalho da comissão técnica. Então, ficar sem jogar esse tempo todo nos traz o lado positivo de poder estar um pouco mais treinado, um pouco mais entendendo aquilo que a comissão técnica nova quer. Eu acho que esse acaba sendo aí de mais útil para a gente nesse momento. É lógico que ninguém esconde a vontade e a decepção de ter ficado fora das finais. Finalizando, Anitta, o técnico Cuca aguarda ainda a chegada de 2 reforços. O zagueiro Mina, do Independente de Santa Fé da Colômbia, está contratado, mas só chegará no mês de junho. E o Tietê, que está brilhando pelo Audax no Campeonato Paulista, também é reforço do Palmeiras. Não foi anunciado oficialmente. Isso deverá acontecer somente na próxima semana, ao término do Campeonato Paulista. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Você acha que todos os brasileiros avançam na Libertadores da América? Não, 78%. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde, mas ainda o Celso vai trabalhar? Sim, tem mais notícias do mundo do esporte no Jornal da Gazeta. Até já. Só acreditar mais no Brasil, viu? O pessoal antipatriota. Vamos ganhar sim, os 4 vão passar. Tchau.